concordância verbal, não foi isso? Sim. E fiquei de passar uma outra atividade sobre predicado, porque na nossa aula de predicado eu notei que muitas pessoas erraram, né, a atividade, estavam com dúvida. E vou passar um exercício também a respeito do que eu falei ontem, né, aquelas observações No sobre o caderno? jeito, isso, no caderno. Eu planejei para hoje começar a falar de verbos de ligação, mas eu não sei se vai dar tempo, porque já se passaram aí mais de 10 minutinhos da aula. Mas então vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa. Eu vou passar um exercício agora no caderno, tá? Sobre predicado. Antes, Ô, tia oi, Camille, as provas você que data mesmo? as provas, Sim. olha, eu não sei a data certa exata não, mas parece que lá para o dia 20 de julho. Eu não sei se dia 20 vai ser do sexto ano, dia 21. Eu sei que ela vai estabelecer umas datas para os pais de vocês irem à escola buscar. Aí vai ter uma data para os pais do sexto, outra data para os pais do sétimo, e aí vai, entendeu? Mas é durante esse período aí do dia 20 de julho. Tá bom. É que o tio Júnior falou que era em agosto. É, me passaram que é em Ele julho. falou que era em julho, João. Sério? Julho. É, a informação que eu tive é que seria em julho mesmo. Lá para o dia 20, 21, aí cada turma vai ter uma data para buscar. Mas, Ah, enfim, ok. depois Gilbert deve passar isso para vocês direitinho, né? O calendário, com a data certinha de cada turma, e vocês vão saber. Acho que logo, logo vocês irão saber. As provas já estão prontas. Tia, Oi. Tiago falou que teve que reiniciar o computador porque bugou. Ah, tá bem. Então, pessoal, vamos lá. Todo mundo já está com o caderno aí em mãos? Sim. Não, tia. Não. Não. Então, vou dar um tempinho aí para vocês pegarem. Eu vou pegar o meu aqui também, só um minutinho. Pronto. Então, pessoal, antes de eu começar a passar o exercício, vamos relembrar aqui. O sujeito é o termo sobre o qual se diz algo na oração. Quando eu falo é o ser, não necessariamente é uma pessoa, tá? Pode ser um termo que represente uma pessoa, um termo que represente um objeto. Então, o sujeito é o termo sobre o qual se diz algo numa oração. E o predicado vai ser a parte que contém o verbo e que traz informações a respeito do sujeito. Então, eu coloquei aqui numa folha, para vocês relembrarem, ó. Predicado. Parte da oração que contém o verbo, ou seja, o verbo sempre vai ficar no predicado. Achou o verbo da oração? Já sabe que dele em diante faz parte do predicado, tá? Então, parte da oração que contém o verbo e que traz informações sobre o sujeito. E eu pus um exemplo, ó. Maria está cansada. Sujeito da frase Maria, sobre quem eu falo nessa oração? Maria. Então, Maria é o sujeito. Qual é a informação que eu trago a respeito de Maria, que é o sujeito da frase? Está cansada. Então, essa parte aqui, está cansada, faz parte do predicado. Reparem, o verbo é estar,
e toda essa parte está cansada traz uma informação a respeito do sujeito da frase, que é Maria, tá? Uma dica também para achar o sujeito da frase, eu expliquei numa videoaula, é achar o verbo e fazer a pergunta quem ou o que ao verbo. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu não soubesse qual é o sujeito da frase. O verbo é estar, eu perguntaria quem, colocaria uma perguntinha aqui em cima mesmo do verbo, quem está cansada? Como resposta eu teria Maria. Então, Maria é o sujeito. O que eu falo sobre Maria aqui? Está cansada. Está cansada é o predicado, tá? Então, agora eu vou passar aí umas frases para vocês identificarem somente o predicado, ou seja, somente a parte que traz a informação sobre o sujeito da frase e que contém o verbo. Mas quem acha melhor identificar primeiro o sujeito para depois ver qual é o predicado, sem problemas. Então, no número 1, pessoal, vocês vão colocar aí, coloquem o cabeçalho normalmente, a data de hoje. Hoje é dia 1º de julho. E aí vocês podem colocar como revisão ou como exercício de fixação, como vocês quiserem. Vou colocar lá no chat. Revisão. Peraí, tia, peraí. Tá. Pode ir. Então, no número 1, vocês vão colocar circule o predicado. Você já não fez esse dever, tia? Do predicado? Já passei um exercício sobre predicado, porém, na hora da correção, muitos responderam errado. E eu percebi que vocês estavam com dificuldade em identificar o predicado. O sujeito não. O sujeito até vocês responderam certinho. A classificação também vocês responderam corretamente. Porém, quando eu fui corrigir a parte de predicado, eu notei que vocês tiveram dúvida. Por isso, eu estou passando mais um exercício sobre predicado, porque a próxima matéria, que é verbo de ligação, predicativo do sujeito e, em seguida, a classificação do predicado, nós vamos precisar saber bem, definir bem cada parte da frase. O que é sujeito, o que é predicado. Então, por isso, eu estou passando mais um exercício antes de iniciar a matéria nova. Tá? Então, número 1, circule o predicado. Pessoal, quem é que está com o nick de patologia geral? Quem? Não conhecemos. Não sabemos. Patologia geral? É. Não Nunca sei. nem vi. Tia, isso tá acontecendo direto. Todo mundo, do nada, entra uma pessoa com um nome desconhecido. Estranho. Sabe o que que eu acho que deve ser? Bom Oi. dia. O que eu Ontem acho... entrou uma pessoa. Calma aí, fala um de cada vez. Calma aí, pessoal. Calma aí, tia Lorena quer falar. Já removi, tá, tia? Ah, tá. Qualquer coisa é só me Eu dar uma acho que é alguém que muda a conta. É Tá. alguém que muda o nome da conta, provavelmente. Tá Algum aluno. acontecendo há um tempão já. Isso tem acontecido mesmo, eu já avisei já o tio Gilbert, e ele já tá pegando os IPs aí para poder descobrir quem é que tá fazendo essas gracinhas, tá bom? Entendi. Obrigada. Ah, Nada. Então, pessoal, eu coloquei aí, circule o predicado. Na letra A, ele está chateado. E na letra B,
A aniversariante agradeceu aos convidados. Eu estou falando rápido, mas eu já escrevi lá no chat para vocês copiarem. Então já está lá a letra A e a letra B. Enquanto vocês copiam, eu já vou escrevendo a letra C. Ô, tia Camille, Oi, eu vou ter que entrar aqui no meu celular, que meu notebook tá muito bugado. tá bom. Você já copiou alguma, João? Sim, revisão e circuito predicado, mas calma aí. Tá, depois eu falo. Tá escrito I am actually. Tá bom. Depois é só colar para ele copiar. Uhum. Ó, agora eu estou escrevendo a C. Um grupo de estudantes participou do seminário. Vamos parar de conversa no chat e copiar. Conseguiu, João? Alô, alô? Oi, conseguiu? Ah, valeu. Consegui. Tá. Ó, Paulo. Agora eu estou digitando a letra D. Paulo e Carlos. Obrigada, Renan. João, Renan tá colando as frases aí para você. Tá, tia, valeu. Valeu, Renan. Agora eu escrevi a letra D de dado. Paulo e Carlos passearam pela orla. E para fechar o número 1, meus pais viajaram ontem. Esta é a letra E. Então, antes de passar para o número 2, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Nós iremos corrigir e passaremos ao número 2. Então, pessoal, nesse número aí, vocês apenas circularão o predicado, tá? Quem quiser pode identificar o sujeito. Se achar mais fácil identificar o sujeito primeiro, tudo bem. Lembrando que predicado é a parte que contém informações a respeito do sujeito da frase. Já fiz, tia. Todas, Gina? Já. Calma, Renan, meu Deus. Calma aí, querido. Também já fiz, tia. Também já fiz. Nossa, você Eu ainda tô copiando. aceleradíssimo. Ô, tia, acabou de estourar meu ouvido aqui, velho. Oi? Alguém estourou meu ouvido. Por quê? Acho que fui eu, desculpa, eu gritei. Porque gritaram, tia. Aqui para mim não apareceu, não. Eu não sei se é porque meu telefone tocou na hora e eu cancelei. Tia, acabei também. Então. Ah, tá. Vocês estão de fone, né? Terminei. Ótimo. Mais alguém? Acabei. Eu Também terminei.
Ótimo. A Então, maioria. João Pedro, você terminou de copiar ou de fazer também? De fazer. Pode falar. Na letra A, ele está chateado. Qual é o predicado? Está chateado. Está chateado. Está chateado. É só João. Todo mundo Foi colocou mal, eu ouvi está o papo. chateado? Sim. Sim. Eu coloquei. Bem, então, ó, vou colocar aí no chat a resposta. Está chateado. Então, essa parte vocês vão circular. Bom dia, professora. Bom dia, Lucas. Agora, No livro? não, no caderno. Tá. Agora a letra B, quem vai responder? Ana Bárbara. A aniversariante agradeceu aos convidados. Eu coloquei que o predicado é agradecer aos convidados. Certo, pessoal? Certo. Certo. Agradeceu aos Sim. convidados, que é a informação que eu tenho sobre a aniversariante, que é o sujeito da frase. O que eu estou falando sobre a aniversariante? Que ela Que ela agradeceu os agradeceu convidados. aos convidados. Ô, Reparem, tia Camille, o verbo aí? Oi. uma pergunta. O predicado sempre vai ser o que sobrar? Sim, quando você acha o sujeito, tudo que resta na frase faz parte do predicado. Inclusive o verbo. E Isso. se o sujeito estiver no meio da frase? Aí o predicado vai estar meio dividido, vai estar um pouquinho no início, um pouquinho depois. Inclusive, eu já até expliquei sobre isso, sobre a ordem direta, sobre a ordem inversa. Eu posso até colocar uma frase aqui na folha para vocês identificarem. Quer com o sujeito no meio da frase? Sim. Então, eu vou colocar aqui, só um minutinho, antes da gente passar para a letra C. Escrever com hidrocor. Ó, o colega pediu para mostrar uma frase em que o sujeito aparece no meio. E aí, o que vai acontecer? O predicado ele vai ficar dividido, um pouquinho no início da frase e um pouquinho depois. Estou escrevendo aqui. Ó. Coloquei uma frase aqui agora na minha cabeça. Atentamente, o aluno estudava. Tia, afasta um pouquinho. Afastei. Por favor. Aí, Responder. pronto. Atentamente, o aluno estudava. Vamos lá. Qual é o sujeito dessa frase? O O aluno. aluno. O aluno. Então, vou marcar aqui, ó. O aluno. O aluno. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Ah, é bem fácil. Minha cabeça é muito mais difícil. Ó. Marquei lá. O aluno é o sujeito. O que vai ser o predicado aqui? Atentamente estudava. Atentamente estudava. Exatamente. Tudo o que restou na frase. Ou seja, uma parte está no início, antes do sujeito, e a outra parte está depois. Então, o predicado está dividido aqui. Vou marcar para vocês, ó. Então, o predicado aqui é atentamente e também estudava. Mas não tem problema nenhum separar, né, tia? Não tem problema, não. Ó. Aqui eu até puxei duas setinhas para mostrar para vocês que tanto atentamente quanto a palavra estudava, quanto o verbo estudava, fazem parte do predicado. O predicado aqui está dividido. Quem quisesse escrever assim, predicado aqui também, não teria problema. Eu escrevi uma vez só e puxei as setinhas, as duas setinhas, de atentamente e de estudava. Mas se vocês quisessem colocar aqui em atentamente, predicado,
e depois aqui estudava outra setinha predicado, não teria problema nenhum, tá? Muito bem. Gostei da pergunta de João, porque foi interessante, né? Falando sobre a respeito da ordem do sujeito, que, como nós sabemos, o sujeito ele pode aparecer no início, no meio ou no final da frase. E aí, quando ele aparece no meio, o predicado vai ficar dessa forma como nós vimos agora, dividido, tá? Paramos aí na letra B, né? Que foi a Ana Bárbara que respondeu. Agora, Daniel, letra C. Um grupo de estudantes participou do seminário. Participou do seminário? Participou do seminário, tá certo, pessoal? Tá. Certinho. Deixa eu colocar a resposta aqui para vocês, da letra B, que eu ainda não coloquei. Júlia quer responder, vou chamar. Agradecer aos convidados. E letra C, Daniel respondeu que o predicado é participou Do seminário. do seminário. Muito bem. Ô tia, aqui não seria participaram do seminário? Não, tipo, eles participaram. Olha, isso aí é uma regrinha de concordância também, tá? Porém, essa regrinha não apareceu lá no livrinho, no módulo 2. Aí é o seguinte, você pode fazer dois tipos de concordância. Ou você deixa o verbo no singular, conforme eu coloquei, e aí, ó, participou está concordando com um grupo. Um grupo participou. Como você também pode colocar o verbo no plural, participaram, concordando com a palavra estudantes. Estudantes participaram. Então, aí, tanto se você colocar o verbo no singular ou no plural, a concordância está correta. Fica a critério da pessoa que escreve, entendeu? As duas possibilidades existem, tá? Valeu. Você pode colocar tanto no singular quanto no plural. Essa regra também é interessante, mas não apareceu lá no livro. Não sei se no módulo 3, enfim, ou até mesmo nesse módulo, nós vamos ver mais regras de concordância. E depois eu vou dar uma olhadinha. Então, aí, pessoal, participou do seminário, tá certinho. Agora, a Júlia, que está me pedindo para responder. Júlia, responde para mim. Na letra D, Paulo e Carlos passearam pela orla. Passearam pela orla. Certo, pessoal? Tá certo. Sim. Passearam pela orla. Muito bem. Passearam pela orla. Passearam é o verbo. E passearam pela orla é a informação que eu tenho a respeito de Paulo e Carlos, que, no caso aí, é o sujeito da frase, o sujeito composto. Agora vamos para a letra E. Tia, posso responder essa? Pô, ia Pode. falar isso agora. Ah, vai ter mais dever. Pode responder, né, tia? Então vamos lá, letra E. Meus pais viajaram ontem. Pode falar. Fala, Carol. Carol. Não pode falar daqui. Ela vai também dizer depois, pode falar. Viajaram ontem. Quem respondeu? Eu estava lá no chat. Rebeca. Rebeca. Viajaram ontem. Correto, pessoal? Sim. Sim, muito bem. Viajaram ontem é o predicado da oração. Certinho. Então, agora eu acho que ficou melhor, né? Acho que vocês conseguiram compreender. Não erraram nenhuma frase, pelo menos as pessoas que responderam não, tá? Alguém aí ainda está com dúvida sobre o predicado? Ou errou alguma frase? Teve dúvida ao circular? Não, tem certeza? Tia, até que essas frases estão bem Certeza. fáceis, né? Tão fáceis, né? Verdade. Mas do primeiro exercício que eu passei, também estava. Vocês que não estavam atentos. Deixa eu ver. Tava todo mundo com sono. Vou só falar uma para vocês me responderem, ó. Quando eu pedi lá no primeiro exercício
para sublinharem o predicado, ó, vou pegar qualquer frase. As taxas de juros continuam elevadas. Qual é o predicado? Continua elevado. Continuam elevadas. Continuam elevadas. Ela está cansada. Está cansada. Está cansado. Tá vendo? Vocês que não estavam atentos no dia ou estavam dormindo. Ah, mas eu acertei o que eu Então, falei. respondemos certo. Ah. Agora nós vamos fazer um exercício também sobre núcleo do sujeito. Quem é que lembra o que é núcleo do sujeito? É a palavra-chave? É a palavra-chave. O sujeito pode ter uma palavra, 2, 5, 10, porém sempre vai ter aquela que é a palavra fundamental, que eu não posso retirar do sujeito, que se eu retirar, o sujeito fica totalmente sem sentido. Na verdade, a palavra mais importante do sujeito é aquela que está diretamente ligada ao verbo da frase, tá? Geralmente é um substantivo ou um pronome. Então, por exemplo, vou colocar aqui, antes de digitar para vocês, um exemplo aqui no papel. Meus dois filhos. Mas é para falar o quê? O Para a núcleo? gente identificar um núcleo. Ah, tá. Então, eu vou mostrar a frase, aí a gente vai identificar o sujeito e depois o núcleo. Ó. O que para escrever? Não escreve nada agora não. Antes de eu ditar, eu vou só mostrar para vocês aqui uma frase para a gente relembrar o que é núcleo do sujeito. Olha lá, ó. Meus 2 filhos moram longe de mim. Vamos primeiro descobrir o sujeito, tá? Quem mora longe de mim? Os filhos. Os filhos. Quais palavras pertencem ao sujeito? Meus 2 filhos. Moram longe de mim. Não, pessoal. Meus filhos. Hã? Meus filhos. Meus Filhos. 2. Tem a palavra 2 aí. Entendi. Meus 2 filhos moram longe de mim. Pessoal, para descobrir o sujeito da frase, o que eu faço? Ó, venho aqui, o verbo é moram. Olha lá, moram. Aí eu venho aqui em cima do verbo e faço a pergunta quem ou o que. Nesse caso aqui, eu vou perguntar quem. Quem mora longe de mim? Olha lá, fiz a pergunta aqui em cima. Quem mora longe de mim? Meus 2 filhos. Meus 2 filhos. Então, essas 3 palavras, meus 2 filhos, pertencem ao sujeito. Vou destacar aqui, ó. Destaquei o sujeito. Meus 2 filhos. Quantas palavras há no sujeito? 3. 2. Não, sujeito 3. Isso, gente. 3 palavras. Meus 2 filhos. Eu tenho 3 palavras no sujeito, não é isso? Sim. Agora eu quero saber, dentre essas 3 palavras, qual é a mais importante? Qual delas eu não posso retirar, porque senão a frase ela fica totalmente sem sentido. Vamos ver. Meus moram longe de mim? Não, né? Meus é a palavra mais Não. importante? Não. Porque nem Não. tem quem é. Exatamente. Vamos testar agora a palavra 2. 2 moram longe de mim? Ficou certo isso aí? Não. Não, muito errado. Não. Agora vamos testar a terceira palavra, que é filhos. Filhos moram longe de mim. Qual dessas 3 palavras teve mais sentido quando relacionada ao verbo? Filhos. Filhos. Filhos moram longe de mim, né? Agora, meus moram longe de mim. Meus o quê? 2 moram longe de mim. 2 o quê?
Então, significa que entre essas três palavras, aquela de maior importância, de maior sentido, que está diretamente ligada ao conteúdo do verbo que é moram, é a palavra filhos. Então, filhos eu vou chamar de núcleo do sujeito, ok? Ó, filhos, núcleo do sujeito. Então, nessa frase, pessoal, meus dois filhos é o sujeito, é o ser sobre o qual eu falo na oração, meus dois filhos. E o núcleo do sujeito, ou seja, a palavra mais importante dentro do sujeito, já que há três palavras, a É mais filhos. importante é filhos. Vocês podem fazer esse teste que eu fiz de testar cada palavra do sujeito ao verbo. Meus moram juntos de mim, não teve sentido algum. Dois moram juntos, também não teve sentido. Então, vocês vão ver qual é a palavra que tem mais sentido quando ligada ao verbo. Ela é a que não pode ser retirada da frase. Então, ela que vai ser o núcleo do sujeito. Núcleo é a palavra principal, mais importante. E como eu falei ainda agora, geralmente o núcleo vai ser um pronome ou um substantivo. Filhos é substantivo, tá? Então, agora no número 2, vocês vão colocar destaque o núcleo do sujeito. Número 2. Destaque o núcleo do sujeito. Letra A. Nenhum dos atletas foi homenageado. Já está no chat. Letra B. Aquelas. Aquelas duas mulheres estavam presentes na reunião. Tia, pode ter dois núcleos, não pode? Sim, quando o sujeito é composto, né, pode ter dois ou mais núcleos. Por exemplo, Pedro e Paulo viajaram. O núcleo aí vai ser Pedro, Paulo. O E fica do lado de fora. Então, aí serão dois núcleos. Tá bom, obrigada. Estou operando. Tia, a gente tem que colocar R de resposta ou vai ter que, tipo, sublinhar o núcleo? Não precisa colocar R de resposta, não. É só para destacar. Então, não precisa. Só... Eu tô circulando. Isso. Tá bom. Tia. Eu também tô circulando. Tá bem. A letra C. Um gato. Oi. Amanhã a aula vai até que horas? Só pra saber. É que hoje deu um branco em mim. Eu não sei, pessoal. 10h20. 10h20, tá?
porque amanhã eu só dou aula para 6h. Ó, letra C. Um gato de pelos longos dormia no telhado da casa. E letra D. As pessoas otimistas aproveitam melhor a vida. Tia Camille, eu tive que dar uma saída aqui rapidinho. A senhora falou alguma coisa? Me chamou? Falou alguma coisa? Não, você parou em que número? Tô no número 2. Eu fiz a letra A, aí eu fui ali fui ali no banheiro, que eu dei vontade de mijar. Aí eu voltei agora. Aí eu acho que eu perdi alguma coisa. Não, vê se você está conseguindo visualizar aí no chat as outras frases. Deixa eu ver. Letra B, letra Ah, C. tá aqui, tá aqui. Ah, então, Tá aqui, obrigado. nada. Tia, acabei. Rebeca até repetiu aí a letra B para você. Valeu, Quem? Rebeca, obrigado. Também acabei, tia. Que, tia? Renan já acabou? Eu e João. Eu também. Poxa. Também acabei, Pedro, tia. Lucas também. Eu também acabei. Espera, pelo amor de Deus. Calma aí, 1 minuto, calma. Ô, tia, quem acabou é pra sair? Não, a aula não terminou ainda não, Lucas. Tem 12 minutos de aula ainda. Nós vamos fazer a correção. Também acabei também. Foi? Tia, não faz a correção não. Pera aí que eu vou ter que sair aqui rapidinho. Ô, tia, quando você for coisar, eu posso falar a letra D? Quando eu for coisar? Corrigir. Tá. Eu quero falar qualquer uma, tia. Quem quer falar a letra D, João? É. Tá. Então posso corrigir? Pode. Por mim, Pode. pode. Tem que ver quantas pessoas. Não, pode. Por mim também. Júlia, terminou? Por mim também, acabei agora. Mas eu faço na hora mesmo, não tem problema não. Não é pra ficar aguardando resposta não, hein, pessoal? Pra fazer. Professora? Professora, Fala, Lucas. eu fui bem ali na varanda pra pegar a borracha na mão da minha irmã, que ela veio aqui e pegou. Entendi. Mas você está copiando? Tô. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Letra A. José. Nenhum Sim. dos atletas foi homenageado. Antes de você falar o núcleo, diz para mim qual é o sujeito da frase. José? Dois atletas. Como? Nenhum dois atletas. Isso, certinho. Nenhum dos atletas. Nesse sujeito há 3 palavras. Qual delas você destacou como núcleo? Caramba, eu tô com dúvida entre nenhum e atletas, mas deixa eu raciocinar aqui rapidinho. Acho que Vê o que atletas, né? Vê o que tem mais sentido, ó. Você testa sempre a palavra com o verbo, com o restante da frase. Nenhum foi homenageado. Nenhum o quê? Ficou estranho, não ficou? Aham. Agora, atletas foi homenageado. Eu posso retirar essa palavra daí? Não. Coloca
Coloquem o dedo em cima da palavra atletas. Vejam como fica a frase. Nenhum dos foi homenageado. Foi Nenhum dos homenageado. que. Isso significa que a palavra atletas é a mais importante aí. É a que não pode ser retirada, pois sem ela a frase fica totalmente sem sentido. Então, atletas é o núcleo do sujeito. Todo mundo colocou atletas? Rafael, Eu você coloquei. colocou? Eu coloquei, tia. Então, agora vamos para a letra B. Aquelas duas mulheres estavam presentes na reunião. E aí? É pra todo mundo falar? Isso. Mulheres. 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 Mulheres também. Mulheres. Reparem, se vocês colocarem o dedo tampando essa palavra, mulheres, olha como a frase vai ficar. Aquelas duas estavam presentes na reunião. Duas o quê? Duas pessoas, duas mulheres, duas crianças. Isso significa que a palavra... Oi? Não ficaria tão sem sentido assim. Ah, ficaria assim. Aquelas duas. Mas que aquelas duas? Quem é essas duas? Então, significa que aí a palavra mulheres é a mais importante entre aquelas duas mulheres. Olha lá, aquelas estavam presentes, duas estavam presentes, mulheres estavam presentes. Qual é a palavra que melhor manteve relação com o verbo? Mulheres. Mulheres. Então, mulheres é o núcleo do sujeito. Agora vamos ver a letra C. Um gato de pelos longos dormia no telhado da casa. E aí? Gato. Todo mundo colocou gato? Sim. 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 Letra D, Sim, Camille. bem. A letra D, João me pediu para responder. Cadê João? Aqui, eu botei otimistas. O que vocês acham, pessoal? Tia, eu botei botei pessoas e otimistas. Botei dois. Eu Eu também. coloquei pessoas Eu acho que é só otimistas. pessoas, coloquei só tia. Eu pessoas. acho que é só pessoas. Pessoas. É só pessoas, eu acho. Ó, então, uns 4 aí, Bárbara, José, Renan, Eu acho pessoas. falaram a resposta correta, que é pessoas. Nesse caso, pessoal, Acertei. não tem É, professora. na letra D. Não tem dois núcleos, porque nessa frase o sujeito é simples. O sujeito aí é as pessoas otimistas. Porém, a palavra que melhor se encontra, se relaciona com o verbo é pessoas. Olha lá. As aproveitam melhor a vida. As o quê? Então, as está fora, não é a palavra mais importante. Pessoas aproveitam melhor a vida. Ok, tá? Então, pessoas é a palavra mais importante aí. É o núcleo. Tia, mas otimista também não ficaria estranho. Não ficaria tão estranho, otimistas aproveitam melhor a vida, porém, quando vocês tiverem dúvida entre uma palavra e outra, vocês vão pela dica de pronome ou substantivo. Nesse caso aí, otimistas é um adjetivo, então não funciona como núcleo, porque geralmente o núcleo vai ser um substantivo ou um pronome. Então, entre pessoas, que é um substantivo, e otimistas, que é um adjetivo, a palavra mais importante é pessoas, tá? O substantivo. Quem quiser pode até fazer essa anotação aí no caderno, uma observação, então, sei lá, peguem aquele folhetinho colorido que vocês têm e coloquem observação. O núcleo será um pronome ou um substantivo. Porque aí, na dúvida, quando vocês sentirem dúvida entre uma palavra e outra, que não fique tão estranha, aí vocês já sabem que a palavra vai ser o núcleo vai ser o Repete para mim, por favor. Tá. Núcleo do sujeito. Aí você pode colocar assim. O núcleo será um substantivo ou
um pronome. João Pedro, se você quiser, pode sair, tá? Eu já vou fazer a chamada e coloco presença para você. Professora, letra B, pessoas e a C. Letra C. Até me perdi aqui, pessoal. Gato. 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 E a B é a pessoa, né? Isso, pessoas. Então, o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo ou um pronome, tá? E D? Pessoas. Pessoa. D. Eu disse D. D é pessoas. Pessoas, Lucas. Pessoal, então, na verdade, eu gostaria de passar mais um exercício, né? Aquele que ficou faltando sobre classificação do sujeito, mas aí a gente deixa para a próxima aula. Não vai dar tempo, tia, só falta 3 minutos. Não, porque nós já fizemos também exercício sobre o sujeito, então tá tudo ok. Na próxima aula eu passo mais exercícios sobre sujeito, umas perguntinhas também sobre oração sem sujeito, que eu gostaria de ter passado hoje, mas não deu tempo, infelizmente. E vamos fechar com a chamada. Ana Bárbara, tá aí? Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Presente. Breno.